para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de webinar da Voltimum com a nossa parceira Weidmuller. A gente vai estar aqui com vocês hoje falando sobre as soluções da Weidmuller para a indústria automotiva, mas, e como eu faço sempre, antes de iniciar a sessão, eu vou querer fazer um pouquinho de introdução sobre a plataforma e sobre como vai decorrer essa sessão para todo mundo, tá? Vocês já sabem que a pessoal que está conosco pela primeira vez, então aqueles que já estão habituados a essas andanças, eu peço as minhas desculpas por estarem a ouvir tudo isso pela enésima vez, mas faz parte, tá bom? Então, gente, é assim, a gente hoje vai ter a apresentação de vídeos no YouTube e vamos também deixar aqui uma série de links para vocês depois poderem consultar mais tarde. Para participarem na sessão, aquilo que a gente tem disponível para vocês é esse bate-papo que está aí do lado direito. Vocês, durante toda a sessão, vão ter o aberto, vão poder colocar todas as questões que pretenderem e, se houver alguma assim mais pertinente durante a sessão, o Rogério Cantelli, que é o nosso palestrante de hoje, ele vai responder na hora. Mas, em princípio, todas as questões serão respondidas no final da sessão, tá bom? Então, podem ir colocando as questões no chat e a gente responde a maioria delas no final, tá ok? A outra coisa que queria dizer para vocês é o seguinte, a gente sempre deixa aqui no final da sessão as apresentações que são feitas e também um certificado genérico para vocês poderem baixar. Em relação ao certificado, genérico significa que não tem o nome de ninguém de vocês, ok? E isso é normal, porque vocês são uns quantos e não daria para estar aqui carregando tudo isso. Então, para quem quiser o certificado com o nome, eu vou pedir que vocês me enviem por e-mail o pedido, digam qual é o webinar, que é o da Weidmuller, e que querem esse nome no certificado. E pronto, não precisam escrever mais texto nenhum, só isso é suficiente. Vou pedir para não fazerem esse pedido no chat, porque depois de desligar a plataforma, eu não vou buscar essas informações aqui, tá? Fica mais difícil para mim. Então, peço a quem pretender o certificado com o nome lá escritozinho por mim, que envie o e-mail e faça esse pedido, tá bom? A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, vou falar o nome delas, tá bom? Não sei se elas querem dar um oi especial para a gente ou não, mas é assim. O Anderson Araújo de Lima, o Kleber, o José Luiz dos Santos e, para já, penso que sejam apenas esses, estão conectados com a gente com uma conexão de recurso, tá bom? Isso significa que durante a sessão podem ter alguns problemas de som. Eu vou mostrar para vocês duas opções para poderem resolver essa situação. Aliás, a opção é a mesma. O sítio onde pode clicar é que é diferente. Então, gente, vamos lá. Vou mostrar que é para depois, durante a sessão, vocês não terem esse problema. Deixa eu mostrar para vocês. Então, para algumas pessoas, porque isso varia um pouquinho em função da tela, se estão conectados com o PC, se estão com o iOS, etc., algumas pessoas têm essa possibilidade aqui. Deixa eu mostrar. Um minutinho. Deixa eu ir aqui para a área de som. Então, aqui bem por baixo da figura do Rogério Cantelli, vocês têm um botão de áudio. Clicando no botão de áudio, vocês encontram um ligar via telefone. Se vocês ligarem via telefone, vocês o que vão fazer é aligerar a banda larga que vocês estão consumindo e assim vocês vão conseguir ouvir corretamente sem problema nenhum, tá bom? Então, para aquelas pessoas que eu mencionei e também para outras que eventualmente possam ter esse problema, porque há algumas pessoas conectadas via mobile, por favor, utilizem esse recurso. Não tem custo nenhum para vocês e fica bem mais fácil essa opção.
Quem não tem essa visualização dessa forma, pode vir aqui, ó, deixa eu passar aqui, a essa área aqui nessa banda negra, que diz configurações, alguma coisa como isso, e picando lá dentro, vocês vão ter uma caixa como essa e escolhem aceder via telemóvel ou telefone e depois escolhem um desses números de telefone. E é isso, tá bom? Agora, como eu falei também no início, a gente vai mostrar aqui uns vídeos com o link do YouTube. Para as pessoas que estão conectando com a gente a partir do trabalho, pode acontecer que quando a gente for visualizar os vídeos, vocês vejam ou a tela toda branca, ou a tela toda preta, ou deixem de ver qualquer coisa, né? E isso acontece porque a vossa empresa tem o canal do YouTube bloqueado, tá bom? Eu vou deixar, depois, quando for a altura, eu vou deixar os links desses vídeos também, para vocês poderem fazer a visualização mais tarde, mas se isso acontecer, por favor, não pensem que estão tendo problemas, será por causa dessa razão que eu falei, e vai tudo correr normalmente depois dos vídeos passarem, tá bom? Então, gente, como eu já falei para vocês também, a gente conosco hoje, como palestrante, o Rogério Cantelli. Ele é responsável pelo desenvolvimento de negócios no segmento de máquinas, automotivo e elevadores na Weidmuller. E eu vou passar a palavra para o Rogério. Desejo a todos uma boa sessão. Até já. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o tempinho que vocês estão tomando aí do seu dia para ouvir aqui o que nós temos aí de interessante, de novidades para a indústria automotiva, ok? Bom, vamos começar. Não sei se seria interessante, mas falar um pouquinho do que eu faço hoje. A Ana já deu uma introdução, então hoje eu sou responsável do segmento de máquinas dentro da Weidmuller Brasil, ok? Eu tenho um background aqui dentro da empresa por 2 vezes, né? Ou seja, eu já trabalhei aqui quando a empresa, eu vou falar um pouquinho da empresa, um resumo bem rápido antes de a gente começar propriamente a palestra, mas tive uma primeira passagem aqui como na engenharia de aplicações da Conexel, ok? Que é a empresa antes de se transformar aqui em Weidmuller. Também passei um bom tempo dentro da parte de automação da Beckhoff Automação. E eu estou aqui já praticamente 7 anos na Weidmuller, responsável por segmento de máquinas. Ok? Sou formado em engenharia, tecnologia e enfim. Vamos lá, vamos começar. Eu gostaria de começar falando um pouco da empresa, não sei se todo mundo conhece a Weidmuller. A Weidmuller é uma empresa independente, tem mais de 160 anos de existência, ok? A empresa é hoje dada por um board de profissionais especializados em cada um na sua função. A companhia tem uma propriedade familiar, mas porém essas pessoas que vocês estão vendo agora são responsáveis de comandar a companhia globalmente, né? Nós temos aí o José Carlos Alvarez, responsável pela parte de negócios, vendas global. Jorge Timmerman, responsável pelas finanças da companhia. E um novo membro que faz parte da produção e tecnologia da empresa, o Sr. Volker. Vamos lá. Falando um pouquinho da história da empresa, né? A Weidmuller começou em meados de 1860, produzindo, por incrível que pareça, produtos têxteis. Tá? Botão de camisa, zíper,
Enfim, foi aí que a família Weidmiller começou essa história no ramo empresarial, mas no ramo que estamos hoje, até hoje, começou realmente em 1948. Lá em Detmold, que estamos até hoje locados lá nessa cidade, começou a história da Weidmiller. E ao longo dos anos, com esse gráfico que vocês estão vendo, a gente consegue ver o tamanho do crescimento da empresa, né? Até que ali em 2011 tem a aquisição da Weidmiller sobre a Conexel, antiga empresa que era representante e fabricante de produtos voltado a interfaces eletroeletrônicas, né? Acho que muita gente conhece a Conexel. A Conexel foi fundada em 1975 aqui no Brasil. E a partir de 2011, então, nós somos uma subsidiária da matriz alemã, ok? Isso é um pouquinho da história. A Weidmiller se encontra hoje em vários países onde temos desenvolvimento e produção. No Brasil, nós estamos aqui locados em Diadema, ok? O nosso prédio hoje fica tem uma área de aproximadamente aí 11 mil metros quadrados. Temos produção aqui de produtos que talvez muitos conheçam, né, a parte de bornes, né, o famoso borne saque, alguns produtos eletrônicos. Iniciamos há uns 2 anos também a fabricação de painéis para a área fotovoltaica, ok? E soluções customizadas, ou seja, são aquelas soluções que desenvolvemos de acordo com a necessidade do cliente. Tá? Muito bem. Começando então a nossa palestra, isso foi apenas um resumo do que é a companhia. Vamos começar aqui falando um pouco sobre os nossos mercados. Tá? A Weidmiller hoje, globalmente, ela trabalha basicamente em 6 segmentos foco verticais, onde na parte de máquinas eu sou responsável aqui no Brasil. Temos também uma pessoa que cuida da área de energia, em paralelo também cuida da área de transporte, enfim. O foco hoje é nós falarmos de soluções para a área automotiva, ok? E nós já vamos começar o nosso assunto. Bom, o que nós estamos vendo aqui é um pouquinho de um mapa macro do que é uma indústria automotiva, né? Um segmento automotivo. Então, o segmento automotivo não compreende apenas aquele fabricante de veículo, né? Então, vamos citar uma Volkswagen, uma General Motors, né? Existe toda uma cadeia que envolve esse segmento. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui na parte de end user, né? Os fabricantes de veículos leves, caminhões, veículos comerciais e fabricantes de motores. Tá? Então é aqui onde se enquadra uma Volkswagen, uma Fiat, uma Ford, enfim. Dentro do setor de automotivo, isso nós estamos falando dentro da fábrica automotiva, nós vamos ter praticamente aqui 5 ou 6 segmentos ou subsegmentos foco dentro da empresa automotiva, ou seja, são empresas dentro da empresa. Eu vou falar um pouquinho adiante, né? Que são essas divisões que nós vamos ver e vamos falar o potencial de cada uma delas. Também em paralelo, não podemos esquecer, né, que existem muitas empresas que estão ligadas à parte automotiva e que também faz parte do nosso foco de mercado, que são as empresas que produzem componentes, vamos dizer assim, né? Então quem fabrica pneu, quem fabrica a partes de material para motor, enfim. Tá? Muito bem. Indo um pouco mais a fundo, como que seria o layout dentro de uma fábrica automotiva, né? E quais as áreas de aplicação? Aplicação que eu digo são aplicações dos nossos produtos e aplicações de soluções
e tecnologias diferenciadas. Tá? Como eu falei no início, nós temos aí 5 departamentos ou setores importantes dentro de uma fábrica automotiva, que é área de prensas, né? Press shop, área de body shop, que é a área onde faz a armação do carro. Aqui nós vemos a área de pintura, montagem, a tal famosa montagem final, e powertrain, que é a parte onde se coloca a parte de motorização, transmissão, enfim. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, tá tudo aqui. Dentro dessas 5 linhas que compõem uma indústria automotiva, nós damos destaque, não que todas não sejam importantes, mas nós damos destaque aqui para alguma delas, que são realmente onde tem o nível de automação, ele é muito grande, tá? Que é a parte de body lines, ou seja, a parte de linhas dentro do body shop, body assembly, ou seja, são as linhas de montagem, né? E a parte de motores. Isso significa que o nosso foco hoje dentro de uma indústria automotiva, ele está muito ligado aos setores onde nós temos o maior potencial de automação. Tá? Nós podemos falar aqui que hoje em torno de 70% de automação está ligado à parte de body lines. Tá? É onde você vai ver lá os robôs, vai ver um nível de automação muito grande, você vai ver um link muito forte hoje, cada vez mais, a gente vai falar um pouco mais adiante, de chão de fábrica com o corporativo, enfim. Ok? Lógico que se a gente vir um pouco mais aqui embaixo, todas essas linhas estão sendo comandadas e controladas por seus respectivos controles de painéis elétricos, né? Então aqui nós vamos ter bastante foco de produtos, é o que nós vamos mostrar para vocês, e também produtos ligados diretamente à linha, que é a parte de campo. Entrando um pouco mais direto em relação à aplicação e produto, tá? Então, como eu falei, dentro de uma planta nós temos a automação sendo feita através dos controles de gabinetes e a parte de automação distribuída. Esses 2 setores que estão dentro do body shop, estão dentro da montagem final, nós temos algumas aplicações, necessidades que esses setores precisam para poder estar funcionando. Então, nós vamos precisar de controle e visualização, nós vamos precisar de proteção, nós vamos precisar de manutenção remota, gerenciamento de dados, enfim. Todas as aplicações, nós temos aqui uma análise já direta em relação à nossa família de produto. Então, por exemplo, na parte de controle e visualização. Tá? Então, controle e visualização tem uma parte nossa de automação que está totalmente ligada para atender essa demanda, essa aplicação, que é a família de produto de remotas, tá? I/Os remotas, e internet industrial, ok? Isso aqui é uma visão macro. Nós vamos partir agora para um próximo slide que mostra um pouquinho mais a fundo do que o nosso portfólio de produtos é hoje, tá? Então, basicamente, tudo que está ligado entre um controlador e sensor, nós vamos ter uma gama de produtos para isso. Então, nesse quadro aqui, nós temos produtos que estão dentro de um painel. Aqui, nesse outro quadro, a gente consegue visualizar tudo que está ligado a campo. Tá? E aqui, acessórios para que toda a aplicação consiga ser desenvolvida. Tá? Então, aqui deu para entender muito bem, deu para ver um quadro de uma forma simples, mas nós vamos ter soluções para dentro de painel e para fora de painel. Tá? Desculpa.
alguma pergunta? Por enquanto não. Se tiverem pergunta, por favor, a gente tem o bate-papo aqui do lado, né? Vocês podem colocar a pergunta. Muito bem, agora vamos entrar realmente dentro do painel. Então, quais são os produtos e aplicações foco? Não é foco, quando falo de um painel, nós estamos falando de um painel voltado ao automotivo, voltado à robótica, tá? Impossível a gente falar aqui de todas as nossas linhas de produto. A Weidmiller tem hoje por volta de 40 mil itens, né, dentro do nosso portfólio. Então é impossível falar de tudo, né? Nós vamos dar realmente destaque aos produtos que têm mais potencial dentro do segmento automotivo, tá? Então começamos aqui, vou falar um pouco mais a fundo de uma parte importante, que são a parte de conectores, tá? Alimentação, as soluções que nós temos hoje para a parte de alimentação, soluções que nós temos hoje dentro da automação, tá? Para internet industrial ativa e proteção, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pela parte de conectores. Bom, conector, basicamente aqui, desde a Conexel e até a própria Weidmiller, é uma empresa muito lembrada pela parte dos bornes, né? Então nós somos pioneiros, a Weidmiller foi aqui que desenvolveu e lançou o primeiro borne no mundo, em 1998, tá? Estou vendo algumas perguntas aqui, né? Francisco está falando. Tá. Francisco, nós vamos fazer que nem a Ana comentou, né? Ela vai selecionar as perguntas e a gente responde no final, ok? No final da apresentação a gente abre as perguntas e a gente acaba respondendo, ok? Vamos lá. Bom, voltando aqui. Na parte de conectores, não vou entrar em detalhes de cada um, ok? Porque nós não temos muito tempo, mas a ideia é mostrar aqui que hoje nós continuamos tendo uma demanda muito grande para conectores tipo parafuso. Na indústria automotiva, praticamente quase todas já deixaram de usar o parafuso e adotaram a tecnologia de mola, tá? Para os seus painéis, para as suas soluções. E, de uma maneira bem rápida, já estão migrando para a linha Puxim. Não sei se vocês conhecem, mas a linha Puxim basicamente é uma linha de conector mola, tá? Uma linha de conector mola que ficou muito melhor, ficou muito mais aprimorada. Eu não pus nenhum vídeo desse tipo, mas aqui embaixo nós temos um link, tá? Que depois a Ana vai passar para todos vocês. Todas as famílias de produto eu coloquei link que vai direto ao nosso catálogo do nosso site, tá? Então esse conector Puxim é realmente o que mais já está chamando a atenção e muitos projetos já estão chegando com esse conector. Como eu falei, o primeiro ponto diferencial em relação ao mola é você conseguir introduzir um cabo com o terminal sem nenhuma ferramenta. Basta vir aqui clicar e você já tem a conexão, tá? Com toda a família de bornes que possam existir, nós vamos ter, tá? Então isso é muito importante, isso aqui é utilizado na indústria, qualquer tipo de indústria, né? Mas a indústria automotiva está migrando muito para esse tipo de borne aqui, tá? Que é o famoso Puxim. Então, tem aqui um link, eu acho que não tem necessidade de entrar no link, esse link aqui é direto no nosso catálogo que vai falar desses produtos, tá? Muito bem. Vamos para o próximo, que é um dos segmentos dentro de painel, um dos produtos que é importante para dentro do painel automotivo, não só automotivo, mas que são a parte de alimentação. Então nós temos aqui uma família de fontes de alimentação, também não dá para entrar em detalhes das fontes, né? A ideia aqui é colocar o foco de família de produto, não entrar em detalhes, mas hoje nós temos aí basicamente 3 famílias de fonte de alimentação. Hoje que nós temos uma comercialização maior dentro da indústria automotiva é essa família chamada Proeco, tá? Que traz um custo-benefício
melhor para as aplicações que nós temos. Temos aqui a família Promax, que é uma fonte, vamos dizer assim, um pouco mais parruda, né? Um pouco mais consistente, não que essa não seja, mas para alguns ambientes um pouco mais agressivos. E a Protop, hoje, é o nosso, vamos dizer assim, fonte totalmente diferencial. Ela vem com algumas características realmente um pouco mais aprimoradas para algumas aplicações um pouco mais diferenciadas, vamos dizer assim. O processo usa bastante esse tipo de fonte, né? Então tem um nível de MTBF altíssimo, né? E que não chega a ser a necessidade do que hoje a indústria automotiva precisa. Então, nós temos essas três famílias. A Proeco é a família que hoje mais se utiliza dentro da indústria automotiva, com todas essas características aqui abaixo, né? Então, ela vai ter proteção na entrada, na saída, proteção contra curto-circuito, sobrevoltagem. Temos as versões monofásicas, trifásicas, relé indicação de falha, Power Boost. O que seria o Power Boost, né? Ela sendo exigida durante um certo tempo, acima até 120%, né? Você tem um 100% de corrente, passou aí 20% da corrente, você consegue ainda fazer com que a fonte continue funcionando, tá? Isso é interessante para alguns picos de necessidade de corrente em alguma aplicação, então ela vai funcionar. Outra coisa interessante também, eu não coloquei aqui, mas ela aceita paralelismo e redundância, tá? Então, essa fonte de alimentação é bastante utilizada em indústria automotiva e inclusive homologada na maioria dos vendor list que tem, cada empresa tem hoje firmado globalmente. Então, por exemplo, uma Volkswagen, uma Ford, uma Fiat, uma GM, todas hoje basicamente trabalham com o vendor list global, né? O que é o vendor list? É a lista de fornecedores aprovados, tá? Ok, dando continuidade aqui, nós vamos falar um pouquinho também na parte de automação, né? Então, de automação hoje nós temos a família U-Remote. Eu estou vendo umas perguntas aqui, mas vamos fazer como no final, né? Vamos fazer as perguntas no final. Na parte de automação, nós temos essa família, o Remote. O que seria o Remote? O Remote são I/Os remotos, tá? Controlados aqui pelos bus coupler. Bus coupler são os acopladores de rede que conversam em todos esses protocolos. Isso já está disponível, tá? Então nós temos protocolos, nós temos bus coupler, acopladores de rede conversando em Profinet, Ethernet IP, Profibus, DeviceNet, enfim. Você com o bus coupler você consegue comandar e controlar os cartões que são acoplados nele, que eu coloquei só alguns tipos, não tinha muito espaço para colocar aqui, mas basicamente os que mais são utilizados, né? Então, entradas digitais, saídas digitais, célula de carga, cartão que lê um sistema trifásico, já consegue te fornecer a corrente, tensão, cosseno φ, cartões de temperatura, enfim. Então, isso é um produto bem interessante, isso é um produto que está focado diretamente à parte de automação, né? Então, se você tiver um CLP que converse em Profinet, por exemplo, pode utilizar o nosso I/O remoto, né? Então, esse é um tipo de solução bem interessante. Como falta falar, nós estamos falando de indústria automotiva, mas isso aqui se aplica em qualquer tipo de solução, qualquer tipo de segmento. Ok? Mais um produto foco dentro de um painel de automação automotiva. Ethernet industrial, né? Então, a Weidmiller possui no portfólio hoje vários produtos ligados à Ethernet industrial ativa, tá?
Então nós estamos falando aí de switches, gerenciáveis, não gerenciáveis, roteadores, conversores de mídia, conversor serial para Ethernet, modems, ok? Então esse conversor aqui é um conversor bem interessante, a Volkswagen utiliza bastante isso aqui, que é você fazer uma conversão de fibra ótica para pobre, tá? Internet, desculpa, Profinet, tá? Então também tem um link que a Ana está passando para vocês. Não vou entrar nesse link agora, né? Mas são todos os links que dão acesso ao catálogo online, tá? Então, Industrial Active Ethernet é foco dentro da indústria automotiva. Também estamos homologados na maioria dos end users, ok? Como eu falei, não vamos entrar em detalhe de cada um, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo, tá? Vocês vão ter o meu contato também. Qualquer necessidade, qualquer informação adicional, vocês vão conseguir ter o contato conosco, tá? Então, isso aqui é basicamente uma apresentação do que hoje a empresa automotiva necessita e nós temos soluções. Ok? E por último, dentro de um painel, nós precisamos também da parte de proteção. Ok? Então, para proteção, nós temos duas linhas de produto bem interessantes. Não sei se todos conhecem, mas vamos começar aqui pelo DPS, né? Que é o protetor de surto. Acho que já foi feita até palestra aqui pela própria Voltman de DPS, uma palestra exclusiva só para DPS, né? O que é o DPS? O DPS basicamente são produtos que vão fazer a proteção de qualquer sobretensão ou por um fluxo diferenciado na rede de energia ou até por um surto causado por um raio, né? Essa carga excessiva que vai para uma linha, ela é dissipada através desse tipo de produto, tá? Aqui nós estamos mostrando um DPS nível 2, classe 2, tá? Esse também é um assunto para um dia inteiro, mas basicamente o que ele faz? É desacoplar essa elevação de tensão que poderá danificar um componente dentro de um painel, um PLC, um PC, tá? Ele vai fazer esse desacoplamento jogando a terra para que esse nível de tensão seja aceitável do seu equipamento e ele não seja danificado, tá? O DPS, na verdade, ele se classifica em 3 classes, tá? Classe 1, classe 2 e classe 3. Então, a grosso modo, um DPS ele é colocado na entrada da fábrica, em classe 1, e vai receber a primeira pancada, vamos dizer assim, de um surto. O classe 2 já seria dentro de uma própria painel de uma máquina, ou um painel elétrico que vai estar fazendo a alimentação das máquinas, ok? E um classe 3 é uma proteção que você precisa para proteger um componente vital aí dentro da automação, tá? Nós temos soluções para os 3 caminhos que um surto pode danificar um equipamento, então é pela própria linha de energia, mas também a gente tem proteção para dados e para sinais, tá? Esse também tem um link que a Ana deve estar colocando aí, tá? Um link dos nossos catálogos e explicações mais sobre DPS, tá? Esse outro aqui, esse é um produto bem novo, tá? Esse é um produto chamado de MaxGuard. Na verdade, ele é um monitor de carga. Esse aqui realmente seria o tema para uma palestra só. Eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais simples. O que ele faz, né? Primeiramente, isso aqui não é um bloco só. A imagem aqui mostra um bloco, mas na verdade ele é totalmente configurável. Tá? Eu monto isso aqui da forma que eu quiser. Tá? O conceito disso daqui é você fazer a proteção através de fusíveis eletrônicos ou disjuntor eletrônico.
tá? Que variam desde 1 até 2. Rogério, não sei se você está conseguindo me ouvir, mas a gente teve uma quebra no som. Deixamos de ouvir você. Você consegue me ouvir, Rogério? Não sei se foi o botão que falhou, se é necessário reativar aí alguma situação. Um momento, gente, eu peço imensa desculpas, estou tentando falar com o Rogério, desse através do bate-papo, não sei se ele já se apercebeu ou não, que está sem som. Sim, Luiz, também, para mim também falhou. Até aí, esse momento eu não estou conseguindo falar com o Rogério. Vanessa, eu sei que você está em sala, não sei se é possível que você alerte o Rogério. Se ele não conseguir reativar o som através do botão, o melhor é ele sair da plataforma e para se conectar. Não é normal, na vai a gente ter quebras de conectividade, mas penso que terá sido o que aconteceu. Muito obrigada pelo vosso feedback, tá, gente? Obrigada, Vanessa, também. Eu já enviei para ele uma mensagem através do bate-papo privado com ele, mas não sei se ele conseguiu verificar. Sim, William, a gente já percebeu que estamos tendo essa baixa de conexão com o Rogério e estamos tentando reativar, tá bom? Só um momento, gente. É que aqui do meu lado me parece que está tudo certo, exceto lá está o som dele. Ah, a conexão não está má, não. Aqui só o som não está dando certo. Gente, eu optei, só para vocês estarem a par daquilo que a gente está tentando fazer para resolver esse problema, reativar, desliguei a conexão dele e vou ver se ele se liga de novo para a gente reativar a conexão do Rogério. Vamos ver se eu o encontro aqui na lista dos participantes. Ainda não está conectado. A gente vai aguardar um pouquinho mais, tá? De verdade, Nelson, para mim não. No PC de teste que a gente tem aqui, estava bom o som. Ah, eu estou verificando aqui se ele, entretanto, se conecta de novo. Vamos ver, ele pode necessitar de mais alguns minutos. Roberto Robson. Obrigada, Nelson, mas eu tô com 100 megas, tá, gente? Eu. Ok, então, pessoal, a Vanessa está falando para a gente, a Vanessa é colega na Weidmuller, colega do Rogério, e parece que não foi propriamente a conexão, foi o notebook, tá bom? Ele está se conectando, a gente vai aguardar um pouquinho mais e podemos aproveitar esse momentito aqui entre nós
para eu perguntar para vocês como é que está sendo a palestra. Tá todo mundo tendo proveito com o que está sendo falado? Alguma situação que vocês quereriam ver mais? Não sei se vem adiante, talvez, não é? Mas até agora, tá tudo correndo bem, os links, não sei se alguém já conseguiu entrar em algum link e verificar se a informação tá boa para vocês. Muito obrigada, gente, pelo vosso feedback. Valeu. Obrigada, Maurício. Ok. Marcos, talvez também faça sentido, você falou aqui do link do DPS, talvez faça sentido, eu vou colocar aqui a seguir, quando a gente resolver essa situação, porque agora estou meio em stand-by esperando o Rogério voltar a entrar na plataforma. Mas talvez faça sentido para quem não participou daqueles webinars que a gente fez em maio, 4 webinars sobre os DPS, uns webinars bem técnicos, aqui com o pessoal da Weidmuller, talvez faça sentido para quem não participou voltar a isso e dar uma revisada. Acho que era capaz de fazer algum sentido. Vamos ver, tá? Deixa eu ver se eu já vejo aqui o Rogério. Ainda não. Vanessa, eventualmente, se ele não conseguir utilizar o notebook dele, vê se ele consegue utilizar o seu e eu puxo você. Não, não tem problema, como apresentadora, como palestrante. Se ele, entretanto, não conseguir. Até passar já, a gente vai atalhando o caminho, como a gente fala em Portugal, atalhando o caminho. Eu passo você já para a apresentadora e até dar direito de voz a vocês. Não, o melhor é não, porque depois precisamos colocar os fones de ouvido. Então, vamos aguardar um pouquinho mais. Reginaldo, Roberto, Robson, ainda não. Enquanto isso, então, olha, eu vou mesmo aqui tentar entrar no site último na área de arquivos de webinar e eu vou passar para vocês esse link do DPS, do webinar de DPS, que eu acho que foi bem importante. Na altura, a gente teve mais de 1.300 pessoas sempre participando. Deixa eu ver aqui se eu... É esse daí, de surtos. Ora bem, eu vou passar para vocês, tá bom? Vou aproveitar esse interstício aí. Oi, Janilson. Esse daí, esse link, esse último link é o link do arquivo do tal webinar que a gente fez em 4 módulos, bastante técnicos, pelo pessoal sobre os DPS. Se vocês quiserem verificar, vai estar bem detalhado com as 4 gravações, material para baixar, tudo isso, tá bom? É verdade, Janilson, você ganhou um prêmio pela participação em todos, é mesmo. Gente, para quem não sabe, a gente fez esses 4 módulos e a gente falou para o pessoal, quem participasse em todos ficava habilitado para ganhar um prêmio, um de 3 prêmios que a Weidmuller deu para o pessoal, tá? E aí o Janilson foi um dos premiados, é mesmo, é verdade isso. Reginaldo, Robson, Ronuel. Olha, gente, eu confesso que estou tendo dificuldade agora. Vanessa, você saiu de apresentação, não sei se por alguma razão específica.
Eu voltei a colocar você como apresentador porque, de fato, não sei o que passou com. Eu tô com ele na plataforma, Vanessa, só que eu não encontro o Rogério na plataforma. Eu encontro o Reginaldo, o Robson, o Ronoel, mas não encontro o Rogério. Ele se ligou com outro nome? Eu vou dar direitos de voz a você, Zá, e eventualmente você vai ter na caixinha aí na frente, vai ter, ok, perdeu a voz de novo, vou dar de novo, tá bom? Alô? Vanessa, a voz sempre cai, você liga e sempre cai. Eu não sei se já é o Rogério que está com o seu PC ou não. Sou Oi? eu que estou falando. Oi, Rogério. É o Oi, Rogério. Rogério. Bem-vindo de volta. A gente sentiu sua falta, hein? Ai, ai, que bom, né, que vocês sentiram minha falta, viu? É Até eu senti minha mesmo. falta aqui. Desculpa, não sei o que aconteceu, travou todo o meu Bom, micro, ok? Só me desculpa, vamos continuar, ok? olha, Então tá. Rogério, Então, Rogério, deixa só eu falar para vocês, para você. A gente deixou de ouvir quando você começou a falar do MaxiGuard, tá? Aí, se você recomeçar a partir do MaxiGuard, eu acho que a gente pega bem, tá? ok. Então tá. Então nós vamos continuar falando aqui do Max Guard. Todos vocês estão me ouvindo bem, né? Então acho que tá, né? Bom, eu troquei de micro. Espero que agora funcione. Então vamos continuar falando do Max Guard. Deixa eu só colocar meu mouse aqui. Um segundo, por favor. Ok. Ok. Muito bem. Ah, vamos lá. Falando do Max Guard, como eu estava falando no início, ele é um monitor de carga, tá? O que seria um monitor de carga? Nós temos basicamente aqui disjuntores eletrônicos que vão desde 1 até 12 amperes, tá? O princípio de funcionamento é nós termos um borne de entrada onde eu alimento esse módulo com 24 volts, ok? Esse borne vai me fazer toda a alimentação do que você vai fazer você vai fazer a sua montagem, tá? Nós vamos ter fusíveis de 1 até 12 amperes. Todas as proteções serão feitas por esses fusíveis que você vai colocar de acordo com o seu projeto. Nós temos acessórios, módulos acessórios também que é colocado aqui na aplicação, se caso for necessário, com saídas a relé, onde qualquer fusível que entrar em acionamento, ou seja, qualquer curto-circuito que acontecer e o fusível desarmar, eu tenho condição de já ter uma saída a relé que vai te informar o seu PLC, algum outro equipamento que aconteceu alguma falha, tá? Eu tenho um módulo que me indica um pré-alarme, que seria o pré-alarme? É com 90% da carga de um fusível, vamos colocar um fusível de 1 ampere, por exemplo, 90% da carga de corrente já chegou atingida na saída desse fusível, ou seja, está próximo dele atuar, eu já tenho uma saída relé que vai atuar e vai dizer, opa, já estou com algum problema e vai me sinalizar que eu posso desarmar o sistema. Tá? É um produto muito específico, é um produto
interessante de se falar. Como eu falei, aqui não é o tempo da gente falar propriamente do produto em si, né? Porque seria mais 1 hora de palestra aí, se o meu micro não travasse novamente. Mas é um produto bem interessante. Também tem o link do nosso site que fala bastante desse produto. Se vocês tiverem interesse, por favor, entre em contato comigo. Vai ter meus dados aqui, a Ana vai colocar. Mas é um produto que hoje as empresas automotivas estão usando bastante. Por quê? Ele não só faz a proteção, mas ele monitora esses feedbacks que esses cartões dão, né, de alarme. Inclusive eu tenho nessa cabeça um reset remoto, então eu não preciso abrir um painel, abrir o painel para ir lá e resetar o disjuntor que atuou. Eu posso fazer um reset remoto, enfim, tá? Então é um produto bem interessante. Algumas companhias já adotaram esse produto como sendo solução padrão, tá? Mercedes-Benz é uma delas. Então, isso é só uma pincelada, vamos dizer assim, do que é o produto, ok? Uh, deixa eu só me achar aqui no próximo slide, que eu troquei de micro. Nós vamos falar agora um pouco, pessoal, vou dar uma rida, né? Porque vamos atrasar um pouquinho aí esse tempo que infelizmente minha máquina parou de funcionar. Nós vamos falar agora um pouquinho das soluções para campo. Tá? Falamos soluções para painel, soluções para campo dentro da indústria automotiva. Tá? Então nós vamos ter produtos focados para a indústria ou internet passiva, conectores e cabos padronizados também dentro da indústria automotiva, distribuidores de sinais, tomadas multipolares, alimentação também para campo, tá? E na parte de dados o Pictolite, ok? Então vamos entrar diretamente na parte de automação Ethernet passiva, onde nós temos uma linha bem grande de produtos de cabos para comunicação. Então, cabo Profinet, Ethernet, DeviceNet. Vamos ter também uma linha grande que hoje a gente está falando bastante na indústria automotiva, que são patch cords, ou seja, são cabos montados, tá? São cabos que você já tem conectores dos dois lados, tá? Então M12, RJ45, enfim, para a parte de comunicação. Outra linha interessante que pouca gente sabe que a gente tem é fibra ótica, tá? Então Volkswagen, por exemplo, nas suas aplicações em body shop, utiliza muita fibra ótica, tá? Tanto de vidro como POF, que é de polímero. Então nós vamos ter a fibra ótica em si, nós vamos ter o patch cord já de fibra ótica, os conectores, então conectores RJ45, conector para fibra ótica IP20, também para IP67, padrões de encapsulamento de conectores aqui, que é bem para chão de fábrica, né? Então quem usa bastante isso daqui é a Volkswagen, o padrão AIDA. O padrão AIDA é um padrão que foi desenvolvido para as empresas automotivas germânicas, né, da Alemanha, ok? Dentro desses conectores RJ45, que hoje é muito comum ser utilizado, a gente tem uma linha bem interessante, que é hoje a que mais se utiliza dentro da automotiva, que são os conectores autodenudante, né, o tal do Vampiro, que você não precisa de ferramenta para fazer a conexão, tá? E aqui algumas interfaces também voltado para a parte de Ethernet, né? Então, esse é o produto aqui que eu estou mostrando. A gente chama ele de Outlet, na verdade. Ele é como se fosse um borne para trilho DIN para conector RJ45 ou fibra ótica, tá? Então, em vez de você vir com um cabo de rede que vem do campo, entra no painel e vai direto no PLC ou no switch, né? Para você evitar de abrir canaleta e conectar isso daí lá direto no equipamento, isso aqui na verdade seria um borne, ou seja, sai do seu equipamento, sai do PLC, vem para esse cara que está no trilho e daqui quem fizer a instalação vem e conecta aqui. Não precisa ir lá e conectar dentro do PLC mesmo, né? Isso aqui é interessante, nós temos soluções de interface para rede que fica na porta do painel, né? Então isso aqui é
é uma interface para RJ45, a gente tem para USB também, um padrão furo aí de 22 milímetros, e algumas interfaces que são bem específicas aí para comunicação em Profinet, tá? O Volkswagen também usa bastante isso daqui, tanto para RJ45 como fibra ótica. São interfaces e também repetidores de protocolos Profinet, ok? Desculpa pessoal que eu estou dando uma corrida, mas vamos tentar ser o mais sucinto possível e bem claro. Na parte de aplicação em termos de sinais, né? De campo, o que nós temos aí? Distribuidores de sinais, né? É o famoso SAI, Sensor Atuador Interface, ok? Então aqui nós temos uma linha bastante abrangente, vários tipos, modelos para conector M12, M8, enfim, tá? Metálico, então isso aqui se utiliza bastante, com protocolo ou sem protocolo. Cabos de sensores, isso daqui realmente é muito importante, né? Isso dentro da indústria automotiva, quem tem conhecimento sabe, é muito utilizado, principalmente na parte de body shop, body white, tá? Então nós temos um leque enorme de cabos e sensores com vários tipos de conectores, os conectores padrões, M12, M8, macho, fêmea, 4 polos, 5 polos, reto com LED, reto 90 graus com LED, enfim. Essa é uma linha muito importante dentro do nosso portfólio. Tá? Quem fabrica hoje é uma divisão da Weidmüller, fica na Romênia, ok? Nós fazemos produtos customizados, ou seja, vamos dizer que você precisa de uma metragem que não esteja dentro do nosso portfólio. Não tem problema, a gente consegue fazer isso para você. Tá? Importante salientar o seguinte: normalmente, na parte de body shop, que mais se utiliza esse tipo de cabo, como é uma área de solda, é como padrão de se utilizar um produto com essa proteção contra o respingo de solda. Tá? Então ele é um poliuretano, nós temos com PVC inclusive, enfim. Mas esse é o tipo de produto que mais se utiliza dentro de uma área automotiva. Tem que ter essa proteção contra respingo de solda. Tá? E em paralelo, lógico, os conectores. Você pode também não precisar de um cabo injetado, um cabo que você pode montar. Então nós vamos ter os conectores avulsos que você consegue fazer a sua aplicação, ok? Muito bem. Esse também tem um link direto para o nosso site aí que a Ana está colocando. Continuando na parte de campo, esse é um produto que bem conhecido nosso para o mercado, que são as tomadas multipolares, tá? Esse também é um portfólio enorme que temos dentro da nossa linha, ou seja, vários tipos de configurações. Então, vou ter porta-contato aqui com N número de polos, desde 2 polos até 200 e tantos polos, tá? Com crimp, ou parafuso, ou mola, né? Várias configurações da base e também de carcaça. Lógico que os acessórios, prensa-cabo também, a gente tem uma linha muito grande para atender essa demanda. E algumas linhas especiais, né? Essa aqui é uma linha que eu coloquei como destaque, que é a linha Concept. O que é a linha Concept? É uma tomada onde você configura ela da forma que você, de acordo com a sua aplicação. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui são módulos. Então eu vou ter um frame, ok? E dentro desse frame eu posso colocar módulos diferenciados, ou seja, eu não tenho uma tomada fixa, por exemplo, aqui 24 polos de 16 amperes, né? Aqui eu posso fazer um mix, ou seja, eu posso colocar alguns pontos que eu preciso de maior corrente, eu coloco aqui um módulo que tem mais densidade de contatos, né? Com corrente menor, é claro. Eu tenho módulos aqui já para Ethernet industrial, inclusive até pneumático eu consigo colocar um módulo aqui, tá? Então essa é uma tomada bem interessante, é a linha Concept, ou seja, ela é totalmente modular, tá? Como eu falei, é um assunto muito extenso, também tem o link aqui que a Ana está colocando. Hum,
uma das características das tomadas, a gente vê desde IP54 até IP68 ou IP69K, né? Aí já foge um pouquinho da aplicação automotiva, né? Que é um IP muito pesado, né? Para uma aplicação bem mais para o campo de processo, tá? Então essa parte de tomadas também faz parte de portfólio de produto para campo da indústria automotiva, ok? Aqui, para essa indústria, para a parte de campo, nós temos dois produtos. Esse sim, nós vamos ter dois vídeos que vai ficar muito fácil o entendimento deles, né? Deixa eu fazer uma prévia antes. Esse produto que é totalmente novo, da Weidmiller, temos 1 ano esse produto, é um produto totalmente exclusivo, desenvolvido para a Weidmiller. A grosso modo, o que eu posso falar dele? Nós vamos ter, o nome dele é Contactless, tá? A gente consegue transferir energia sem contato, ok? Então a gente consegue fazer uma transferência de 24 volts e até 10 amperes, tá? Com um emissor, nós estamos vendo aqui um emissor, e vai ter um outro equipamento igual a esse, que seria o receptor. Nós vamos conseguir transferir esse 24 volts sem ter nenhum contato, com uma distância até aí aproximadamente de 1 centímetro. Isso é muito interessante para várias aplicações. Aplicações você tem máquinas que precisam girar, enfim. Esse aqui eu vou pedir para a Ana colocar o vídeo. Acho que em termos de vídeo o primeiro, tá? Vamos lá. You will probably know the problem. It's not long ago that you bought your mobile phone, but the charging cable is already defective. The frequent plugging and unplugging has inevitably caused wear to the plug or the cable. But it's not only you as an individual who is confronted with the problem of wear on plug connections. In industrial environments, it's a crucial factor that has to be taken into account. Moreover, the requirements on power transmission for industrial purposes are significantly higher. For example, let's have a look at robots with quick-acting couplings. The robot has to change tools 3 times within 5 minutes. In a non-stop production process, that means 288 changes during an 8-hour day. Unsurprisingly, such a high number of connector operations soon lead to signs of wear. If the connection is defective, the robot will stand idle and production stops. The resulting cost implications can be devastating. Contactless power transmission provides a solution for this problem. The principle is the same as that of an electric toothbrush, which combines the use of a charging station and the toothbrush itself. The method of energy transmission involved is based on the principle of a power transformer. A typical transformer consists of 2 windings on 1 iron core. With the aid of a magnetic field, the current flows from the primary winding to the secondary winding. Contactless power transmission can be explained by imagining a transformer which has been divided and modified in a way that you can now use 2 separate and movable windings. The windings are no longer physically connected, but contactless power transmission between the 2 windings is possible up to a distance of several millimeters. Freecon Contactless is the name of Weidmüller's innovative solution for contactless power transmission in industrial environments. Via an air gap of 5 millimeters, up to 10 ampere at 24 volts are provided. This is the equivalent of 240 watts of power. Transmission takes place between 2 surfaces, each measuring 10 by 10 centimeters. Let's now again take the example of the robot. If the robot is equipped with Freecon Contactless, instead of using conventional plug connections, maintenance and production losses due to defective plug connections can be avoided. Rotating systems in production areas, such as indexing tables and filling stations, or the charging stations of automatic guided vehicle systems, as well as high-rack warehouses, are further ideal application examples. Indeed, the advantages for customers using Freecon Contactless are evident. More reliability and safety,
increased flexibility and mobility, all which lead to more plant availability. At the same time, the prevention of wear minimizes maintenance, machine downtimes, and tooling times. FreeCon Contactless is an innovative solution for contactless and therefore wear-free power transmission in industrial environments. With FreeCon Contactless, Weidmuller, as an expert in the field of connectivity, has taken a big step forward in improving the transmission of power with its contactless solution. Ok. Bom, então, só complementando, esse é um produto totalmente novo da Weidmuller. Diversas aplicações podem ser utilizadas com ele, né? Eu acho que o vídeo foi bem claro. Então, esse é um produto bem interessante também e que a indústria automotiva está se mostrando bem interessada em aplicações, ok? Vamos aqui partir logo para o outro produto, que é o Field Power. O Field Power também nós temos um vídeo, mas antes de a gente soltar o vídeo, vou explicar um pouquinho o que ele é. Vocês vão ver no vídeo que esse produto, ele basicamente faz uma distribuição de energia, ou uma interligação, ou uma derivação, melhor dizendo. Imagina que eu tendo aqui, onde eu estou printando na tela, um cabo PP, tá? É um cabo onde eu tenho a energia principal passando, e eu preciso fazer uma derivação. Muitas empresas que fabricam conveyor system, né? Utilizam isso daqui, que eu preciso ficar derivando energia para motor ou inversor. Então, em vez de eu colocar uma caixa, fazer um painel para isso, a gente já tem um produto que é o Field Power, que a gente faz isso de uma forma muito simples. Então, basicamente, eu vou nem interromper essa linha, eu vou ter a linha principal passando aqui, uma alimentação 380 volts, por exemplo. Eu consigo fazer essa derivação de uma forma muito simples e prática, tá? Vamos colocar o vídeo, Ana? Não é esse, não é esse, não é esse. Isso aí. Esse vídeo não tem som, tá, pessoal? Então eu vou falando junto com o vídeo. Então, como eu falei, nós temos aqui nós estamos descrevendo um cabo PP, né? De até 5 vias, cada via interna de até 6 milímetros quadrado. Então nós temos uma ferramenta que a gente consegue cortar a capa externa do cabo PP. Nós colocamos isso no Field Power. Cada um tem a sua posição ali de colocar o fio. Vem essa peça em cima, onde nós fazemos o acoplamento, e você consegue ver no vídeo que ao movimentar a chave de fenda, a gente acaba crimpando com o conector Vampiro o cabo, sem romper. Conseguimos colocar uma segunda conexão ali, se for necessário, através daquele conector preto. Fechamos com essas borrachas externas para garantir o IP e fazemos a derivação, tá? Então, um vídeo muito rápido. Podemos voltar para a apresentação. Então, basicamente, o que ele fez foi isso aqui. A gente tem um cabo PP passando, tiramos a capa externa, foi feita essa crimpagem com o conector Vampiro e a gente consegue sair já dessa peça que está aqui dentro com uma conexão mola e fazendo a derivação. Essa foto desse produto aqui que eu estou colocando é uma derivação já do produto principal que vocês viram no vídeo, né? Então aí eu tenho caixas maiores, caixa já com fusível, enfim. Esse aqui é onde a indústria automotiva mais utiliza, tá? Então esse daqui é um produto onde a gente faz a derivação e eu já tenho uma chave seccionadora que eu consigo fazer aí uma
um liga-desliga local, inclusive com o lock aqui, né? Eu consigo colocar um cadeado e mais uma saída de feedback da chave. Eu tenho um conector M12 que me dá um contatinho NA, né? Que assim que eu virar a chave eu consigo mandar isso para o CLP dizendo que está fazendo um trabalho manual aqui remoto, tá? Então, algumas características, né? A gente não interrompe a linha principal, a gente consegue ganhar tempo de instalação, como eu falei, isso aqui já é um produto pronto, eu não preciso projetar uma caixa para fazer essa derivação, ok? Enfim, então esse é um produto já homologado dentro de algumas automobilísticas e também tem um link aí que a Ana está colocando para vocês, ok? Ah, bom, vamos lá para o próximo. Muito bem. Finalizando a parte de campo, tá? Nós temos esse produto que ele também é muito novo. Foi desenvolvido aí para a PSA na França, tá? Como nós temos a flexibilidade de customizar produtos, então esse produto nasceu do nada, do zero. O que que é isso? É o Pictolite. Não sei se todo mundo conhece, tá? Na verdade, a solução Pictolite ela é muito utilizada onde você tem uma demanda manual de manuseio de peças para você colocar isso, montar um equipamento ou fazer uma separação dentro de caixas, pessoal de logística que usa bastante isso. Então, basicamente, nós temos aí um armário, né, um gabinete, com as caixas onde nós temos as peças que devem ser selecionadas e pegadas ali com a mão pelo operador. Né? Tem toda uma sequência de montagem. Então, o Pictolite bem tradicional é um que você tem uma lâmpada que acende e só acende e não fala quantas peças tem que pegar. Tá? Nós desenvolvemos esse produto de uma maneira diferente do jeito que a PSA queria. Então, aqui a gente tem um DPD, né, que é o dispositivo, que é o display. Ele fica instalado. Então imagina um armário onde eu tenho várias caixas, cada um desse DPD está linkado a uma caixa, tá? Mecanicamente ele é ligado num tubo, algum acessório que esses próprios armários já têm hoje em dia, tá? E o que ele vai fazer? Vai ter uma demanda, uma receita, tá? Que vai ser controlada ou por um PLC ou pelo corporativo da empresa. Então vou montar o equipamento X. Então já veio uma receita onde vai me dar tanto a sequência de pegar as peças para fazer a montagem, como a quantidade de cada peça eu tenho que pegar em cada movimento do operador. Tá? Então, supondo que eu tenho lá, deu start para iniciar o processo de montagem, cada Pictolite está ligado a uma caixa, então aqui ele vai me informar através de um display a quantidade, tá? Vai acender, então aqui ele vai saber que essa caixa aqui vai ter que ser retirado o equipamento, tá? Eu tenho um botão touch aqui, então vamos dizer que ele me acendeu o número 2, então ele tem que pegar duas peças da caixa onde acendeu. Assim que ele fez isso e finalizar a operação, ele vem aqui e dá pressiona o botão e dá um OK, já partindo para a segunda etapa. Vai acender um outro cara desse em alguma outra caixa, tá? Nós temos bastante recurso nesse equipamento, porque nós temos aqui um LED multicolorido, tá? Então a gente pode diferenciar também as cores, tá? Do que está acontecendo. Então depende do nível de processo do que a empresa precisa. Então a gente consegue mudar a cor, ok? A parte importante é de comunicação. Então todos os DPDs se comunicam entre si fazendo uma rede Modbus RTU. Essa rede vem para uma caixa chamada Junction Box, onde a gente tem praticamente um conversor de meio físico de Modbus RTU para qualquer protocolo hoje que tenha no mercado, então um Profinet, um Ethernet IP, enfim, tá? É um produto que foi diferenciado dos demais pela parte de robustez dele, tá? Então é um produto muito robusto, tanto contra a umidade, contra sujeira, garantindo aí um IP54, tá? Tem opcional também de a gente colocar a entrada de sensor externo, ou seja,
algum acionamento externo que independe do operador, por exemplo, pode ser uma operação automática, ele colocando a mão na caixa, já tem um sensor de presença que já pode também me dar um input nesse cara aqui, tá? Desse DPD. Ou seja, nós temos também uma brochura aqui, é um link que a Ana está colocando. Então é um produto novo, temos alguns projetos em andamento e mais um que está dentro do nosso portfólio de solução para campo, ok? Pessoal, esse é o final da minha apresentação. Eu tenho uma segunda apresentação falando bem rápido, eu vou tentar ser bem sucinto, que já seria voltado. Nós falamos do Brownfield, que é a automação hoje que nós temos, o nível de fabricantes de automóveis, segmento automotivo Brownfield, que é o tradicional que nós vemos hoje, e o que está vindo aí, que é o Greenfield. O que é o Greenfield? Tudo que é green hoje é renovável, energia limpa, enfim. Então nós estamos falando de plantas para carros elétricos, tá? Então isso aqui é somente um conceito do que está acontecendo hoje no mercado e o que vai impactar hoje nas nossas vidas e o que vai impactar diretamente em termos de soluções da Weidmiller para esse mercado, tá? Então é um futuro que na verdade já não é mais futuro, né? A gente coloca isso já como presente, porque já está acontecendo lá fora, né? Lá fora quando eu digo Europa e Ásia, tá? Porque a história automotiva ela continua mesmo depois de 130 anos que foi inventado o carro, ou seja, a gente continua aí basicamente com pouca mudança, principalmente na parte mecânica dos carros, né? Isso aqui é um estudo que foi feito por uma associação lá da Europa em relação à eficiência do carro, né? Do combustível que a gente coloca no carro. De 4 a 5% dessa eficiência ela é gasta realmente para mover uma pessoa de lá para cá, daqui para lá, como fala Dilma, né? Ou seja, o percentual maior ele é perdido, não é utilizado realmente para fazer o transporte, né? Você tem muita inércia, a aerodinâmica também impacta muito, a parte de resistência, uh, a parte de resistência mecânica, de rolamentos, enfim, de perda de transmissão. Então é um sistema ainda, por mais eficiente que seja no sentido do dia a dia, ele acaba sendo ineficiente no aspecto de realmente de ter o máximo de proveito do que é gasto realmente para movimentar as pessoas. Aqui nesse outro gráfico não, nessa outra imagem aqui, a gente vê a eficiência de utilização, né? Eu sei que, lógico, aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Mas basicamente a gente consegue perceber que o carro fica mais parado do que andando, né? Do que realmente a gente necessita de fazer essa locomoção. Ou ele fica parado no estacionamento, ou fica parado também um pouco no trânsito, mas ele fica a maior parte dele parado, né? Então eu posso gastar 2 horas para chegar no meu trabalho, mais 2 horas para retornar, né? Mas depois ele vai ficar parado, ou onde você está trabalhando, ou na sua garagem, tá? Isso está mudando, né? Isso está mudando, não está mudando porque a gente, vamos mudar, não, é porque é uma necessidade de realmente, não só da indústria, mas do dia a dia das pessoas, tá? Essa mudança já está impactando de uma maneira muito forte, né? Principalmente aqueles que estão muito ligados a essa indústria, né? São aqueles que ditam as regras hoje nesse segmento. Então nós temos umas palavras aqui de uma pessoa que faz parte do grupo da Oil Price. Interessante esse site, se vocês entrarem lá, é um site que mostra tudo voltado à energia, não só petróleo, mas energias renováveis, tudo que acontece em termos de energia. Esse site mostra, é o mais importante site que tem no mundo para mostrar o que está acontecendo. Tá? Então ele já diz lá que é um momento que não tem mais como voltar atrás, ok? Um bate-papo privado? Não.
Presidente da CEO da Daimler, mesma coisa. Ele já cita aqui que em 10 anos, hoje o percentual é muito pequeno ainda de carro elétrico. Não, lógico, estão começando agora. Mas existe uma visão e um estudo de que em 10 anos o segundo carro da família vai ser elétrico. Tá? Então é algo que nós já temos que se preocupar e nós já estamos pensando nisso. Tá? Muitas peças vão deixar de existir. Muitas peças vão ser modificadas e muitas outras peças vão aparecer que não existem ainda, ok? Então, o que isso significa? Os fabricantes de componentes, os chamados Tier 1, né, são aqueles que fornecem para a indústria automotiva, esses vão ser as empresas-chave para que essa nova etapa, a gente falando de Greenfield, possa acontecer. Tá? Porque hoje as montadoras cada vez mais estão realmente sendo montadoras. Tá? As soluções vêm sempre de empresas de fora, sempre do Tier 1. Tier 1, vamos citar um exemplo aqui, uma Bosch. Bosch é Tier 1. Ela que fornece hoje muitos equipamentos aí para a indústria automotiva, né? Ou uma Valeo, é a mesma coisa. Então essas soluções focando o Greenfield, focando a indústria do carro elétrico, vão partir dessas empresas, ok? Então, em paralelo, a gente também tem uma corrida para deixar o carro mais leve, né? A gente não vai conseguir desperdiçar toda aquela potência hoje que a gente desperdiça na parte de combustão, porque isso é simples, né? Eu desperdiço, mas eu vou ali no posto, abasteço e a vida continua. Na parte elétrica, não, né? Na parte elétrica, eu tenho que ter um armazenamento diferenciado, né? E você sabe muito bem que hoje o principal gargalo que a indústria está enfrentando é o armazenamento dessa energia, ok? Uh, falando de tiro, né? Então esses paradigmas vão acontecer também para os fabricantes de máquina, ok? Os fabricantes de máquina vão ter que mudar os seus conceitos, estão mudando os seus conceitos, estão mudando as suas tecnologias, e isso impacta diretamente no nosso dia a dia e no nosso dia a dia de desenvolver produtos específicos para atender essa demanda. Isso aqui vai ser um tema para uma próxima palestra. Isso aqui só foi uma apresentação muito breve, mais breve do que deveria, porque tivemos infelizmente esse atraso, que meu computador travou, né? Mas nós já temos soluções que atendem a esse tipo de demanda, que está começando, e novos produtos estão sendo lançados, tá? Mas isso é um tema para uma outra palestra. Eu só quis dar uma pincelada aí do que realmente vai acontecer, tá? Nós já temos aí 16 novas plantas anunciadas na Europa e na Ásia somente para fazer carro elétrico, tá? Uma notícia deve ser comum, acho que muitas de vocês já sabem, mas quem está sendo bastante pioneira em relação a fazer um carro elétrico, entre aspas, popular, é a Volkswagen, né? Então eles estão já com uma planta sendo desenvolvida na China, tá? E praticamente dessas que a gente conhece, vai ser uma das primeiras a trabalhar com carro elétrico, ok? Pessoal, é isso. Eu tenho um vídeo também no final que depois não precisa ser passado agora. Acho que a Ana pode passar o link desse último vídeo, né? Que é um vídeo bem interessante que mostra um pouquinho disso que eu estou falando em relação à indústria de Greenfield. Tá ok? Bom, da minha parte eu finalizo. Por favor, as perguntas que vocês têm, ou se a Ana puder aqui me repassar novamente, porque infelizmente eu me perdi, troquei de micro, né? Então a gente começa, não sei, Ana, se quiser falar alguma coisa, a gente pode Olha, então, finalizar. Rogério, é assim, nós temos aqui três que são 4 questões. Eu já coloquei, e antes de passar para as perguntas, eu já coloquei aí, pessoal, os arquivos compartilhados para vocês poderem baixar as apresentações que foram, as 2 apresentações que foram feitas aqui pelo Rogério.
Se por acaso alguém não estiver visualizando os botõezinhos azuis para fazer o download, por favor me diga, que é para eu redimensionar aqui o pod, tá? Porque dependendo um pouco da dimensão da vossa tela, você ter esse problema, tá bom? Entretanto, agradeço também que vão respondendo as questões de satisfação que a gente tem aí colocado no ecrã para vocês. E pronto, isso eu vou passar o vídeo, eu já coloquei aí o link também, tá bom? E eu vou passar então a ler as questões que a gente já foram colocadas em antes e para o Rogério responder. Então, a primeira pergunta foi do Francisco Rodrigues e ele pergunta o que pode acontecer se a robótica falhar. Foi bem no início da sua apresentação, Rogério. Tá. Bom, o que pode acontecer, na verdade, se a robótica falhar, né? Ah, bom, é uma questão interessante porque, na verdade, hoje, toda a parte de automação dentro da indústria automotiva, a tendência é cada vez mais se utilizar a robótica, né? Então, para isso, todo esse sistema de combate às falhas e também a parte de manutenção, ela também se aprimorou e eu acabei não destacando aqui, tá? Mas, lógico, todos vocês conhecem, você tem a manutenção, a corretiva, que vai corrigir uma falha, a preventiva e preditiva, que é para prevenir que uma falha dessa aconteça, ou seja, você está se antecipando a esse tipo de falha. E a Weidmiller, não só a Weidmiller, mas um conceito que vem muito forte ligado à indústria 4.0 é a indústria analítica. Tá? Também esse é um conceito que fica horas falando, mas basicamente hoje a Weidmiller já entrou nesse mercado. O que seria indústria analítica? Fazer uma análise, a grosso modo, de uma máquina como um todo, né? Essa máquina vai ter algumas características, às vezes de trepidação, variação de temperatura durante toda a sua utilização dentro de um processo, tá? São milhões ou milhares de sinais e dados que são colocados no Big Data. Não sei se vocês já ouviram falar do Big Data, né? É um novo espaço dentro de uma nuvem para acumular esse tipo de informação, tá? Então, quem trabalha isso nessa indústria analítica já não vão ser mais engenheiros, são físicos, matemáticos, enfim, são diversos tipos de cálculo que é para evitar exatamente isso que você disse, se a robótica falhar. Hoje, se a robótica falha, para, né? Hoje, infelizmente, é isso. Hoje, se a robótica falhar, vai parar, né? Mas a ideia é que não pare, né? A indústria 4.0 ela não tem limite, né? A gente não sabe onde vai chegar, né? Como eu falei, a Weidmiller já entrou nesse processo, começou lá na Europa, é lógico, porque lá onde está a nossa matriz, mas o nível de manutenção e o nível de análise de um processo está chegando a algo que a gente não tem como imaginar, né? Então hoje, infelizmente, lógico, a robótica tende a não falhar, a robótica tende a cada vez mais te deixar um processo 24 horas por dia funcionando, né? Mas são máquinas, né? Então, cada vez mais está se trabalhando nisso e é isso que a indústria 4.0 está trabalhando muito forte para evitar esse tipo de falha. Ok? Mais uma O pergunta? Francisco, sim, o Francisco também pergunta: será que os bornes fusíveis são fiáveis? São, são Fiáveis, fiáveis? Fiáveis? é isso, é isso. Seria Eu acho confiáveis? que ele disse fiáveis, mas eu penso que será no sentido de confiáveis, sim. É, ah, sim, sim. O borne fusível hoje, ele é um produto muito utilizado, não só hoje, mas é um produto muito utilizado, né, para fazer a proteção. Por que o borne fusível, né? Nós estamos falando aí em termos de tensão contínua, tá? É importante salientar que para uma proteção de corrente alternada, nós temos os disjuntores trabalhando nas suas curvas, né?
E é totalmente errado você utilizar um disjuntor desse tipo para fazer uma proteção 24 volts de corrente contínua, tá? Então, para isso nós temos os fusíveis, mas muitos fusíveis já estão sendo substituídos por aquela solução que eu falei no final, que é o MaxGuard, né? Então, além de a gente ter uma concepção de fusíveis ou disjuntores eletrônicos para corrente alternada, tá? Ali você vai conseguir colocar fusível desde 1 até 12 amperes, tá? O limite para a gente fazer aqueles módulos, né? Montar aquele módulo de proteção com fusível eletrônico, o que determina ali o limite é a corrente. Então, a corrente máxima que eu consigo trabalhar numa uma configuração é de 40 amperes, ou seja, uma corrente muito alta, tá? Mas os bornes fusíveis são muito utilizados ainda e são totalmente confiáveis. São totalmente confiáveis. Lógico que o fusível em si que é colocado é o grande chave do negócio, né? Se você colocar um fusível de baixa qualidade, o seu sistema vai estar suscetível a alguma falha complicada, né? Ou seja, o que vai medir se ele é confiável ou não é o tipo de componente que você vai colocar ali, no caso o fusível. Lembrando que nós fabricamos somente o borne fusível. A Vladimir não fabrica o fusível, ok? Eu acho que é isso. Próxima. Ok, obrigada, Rogério. A próxima é uma pergunta do Gleison. Uhum. Quando a gente mostrou o vídeo do Field Power, no final ele pergunta: teria este produto transmissor de 24 VCC para sistemas lineares? Uhum. Sim, sim. Esse produto, na verdade, Gleison, né? Esse produto, na verdade, ele É não. isso. Nós temos um limitante nele aí que é a parte de corrente, né? Então, quando a gente fala de cabo até de 6 milímetros, mas eu consigo trabalhar com cabo desde meio milímetro até 6 milímetros, ele tem um range bem grande, tá? Então, não é específico para cabo de 6 milímetros. Então, se você tiver um sistema linear, uma linha aí de 24 volts que quiser fazer essa derivação no campo, é possível. Apesar que para 24 volts a gente tem outras soluções. Aí, Gleison, se você quiser e puder falar comigo direto, né? Tem meu contato aí. A gente pode conversar a respeito da sua aplicação, do que você necessita, ok? Mas é possível sim. Ok? O Mais alguma, Gladstone Ana? também a propósito. Sim, sim, sim. O Gladstone também a propósito do Field Power fez uma questão que voltou a colocar agora, que é no conector de derivação, qual a capacidade em milímetros quadrados do cabo neste conector? Ah, tá. No conector de derivação também a capacidade máxima é até 6 milímetros quadrados, tá? Então, na parte de derivação. Então, ali você vai ter uma borneira mola, né? E você também consegue fazer uma derivação até 6 milímetros quadrados. Push-in, tá? Já é um conector push-in, ok? O Maurício, essa é penso que a última questão que a gente tem, e o Maurício pergunta se o bus couplers seriam um tipo de routers. Não, não. Na verdade, o bus coupler, na verdade, ele é uma extensão do cartão de entrada e saída de um PLC, tá? Então, o PLC, eu tenho as entradas e saídas. Eu posso trabalhar através de um protocolo de chão de fábrica, um protocolo de mercado, por exemplo, um PLC Siemens, conversando em Profinet. Eu consigo colocar uma cabeça de rede, que esse bus coupler a gente chama no nosso dia a dia cabeça de rede, né? Coloco ele ali e ele vai conversar com o PLC e vai me estender os I/Os. Em vez de eu ter os cartões de entrada e saída, digital, analógico, que seja, dentro do painel, eu vou ter isso distribuído. Então o bus coupler ele serve para você distribuir essas entradas e saídas, ou seja, é você colocar isso fora do seu painel, colocar mais próximo possível da onde estão os seus sensores, seus atuadores, dentro de uma máquina ou num processo, ok? Lógico que quando você faz uma rede, você tem que fazer
um sistema que o pessoal chama de varal, né? Um conectado ao outro, porque eu tenho um bus coupler, eu vou ter que ligar um outro bus coupler e assim vai, né? Então ele acaba não sendo um router, um switch, mas ele acaba também servindo já de derivação para os outros, ok? É, mais uma. A última questão, sim, sim, a última questão que a gente tem aqui, para já pelo menos, é a do Marcos. Quando há pouquinho a gente falou da derivação, né? Ele depois voltou e fez uma outra questão, que tem que ver com o seguinte: derivação para quantas vias no cabo? Eu acho que nós estamos falando do field power, né? Ah, Exatamente, sim. isso, então. Ali nós conseguimos utilizar 5 vias no cabo, tá? Então, o máximo que eu tenho é um cabo PP com 5 vias, tá? Cada via até 6 milímetros quadrado, tá? Nós podemos dizer que a gente consegue trabalhar com 3 vias, que é para o sistema trifásico, as 3 fases, um neutro e um terra, tá? Então, nós conseguimos, Marcos, fazer derivação para 5 vias, tá? 3 fases, neutro e terra. E, desculpa, um adendo também, nós conseguimos fazer 2 derivações, tá? Então, a primeira derivação é naquele componente que você coloca e faz aquela conexão vampiro, mas eu tenho um acessório que é uma tomada, que deu para ver no vídeo, mas você tem o link do vídeo, dá para ver depois, que é uma tomada que você também consegue fazer uma segunda derivação. Então, eu consigo fazer 2 derivações e de 5 vias, ok? Mais alguma pergunta? Não, Rogério, essa foi a última questão que a gente tinha. Eu não sei se você quer passar aquele terceiro e último vídeo e a gente termina com esse último vídeo. O que você acha? Isso, perfeito. Acho que esse terceiro e último vídeo é bem interessante, né? Que mostra um pouquinho da futuro, vamos dizer assim, já presente da indústria automotiva. Tem mais uma pergunta chegando, né? Então, olha, eu acho que continua aí nessa questão que você acabou de responder, do Gladstone. Então, seria a conexão de dois cabos de 6 milímetros quadrados. Isso, Acho que é reforçar derivação de. aquilo que você Exatamente, é o Gladstone, né? Então nós temos um cabo principal um cabo principal PP de 5 vias. Cada via desse cabo PP é de 6 milímetros quadrados, tá? E eu consigo fazer uma derivação para mais 2 cabos, tá? Também de 5 vias e de 6 milímetros quadrado cada um, ok? Então eu tenho um cabo principal, faço uma derivação direta naquele acessório que a gente coloca e faz a crimpagem vampiro, e eu consigo um segundo acessório, que é uma tomada, para fazer mais uma derivação de mais um cabo de 5 vias, 6 milímetros quadrados cada via, ok? O Sebastião Caetano, não se pensa em energia fotovoltaica para automotivos? Ah, sim, se pensa hoje, Sebastião, em praticamente tudo, tá? Ah, Se pensam sim de colocar energia fotovoltaica para ajudar, principalmente no reabastecimento da bateria, né? Porque o grande gargalo hoje, realmente, como eu falei, é a bateria, tá? Então, quando a gente coloca aquela análise principal, você vê que eu coloquei 2 pontos principais do que acontece hoje. Eficiência, nós perdemos muita eficiência utilizamos pouca eficiência para fazer o transporte, a gente perde muito, perda de transmissão, de rolamento, enfim, até no pneu, né? Nesse atrito que tem que ter, porque senão a gente não consegue se locomover. E a outra perda é na parte de o carro estar mais parado do que andando. Ou seja, se você vê ali, são os 2 pontos principais. Nós precisamos melhorar muito a eficiência. Então, os carros precisam, exatamente, nessa parte aqui, ó. Como é que a gente melhora a eficiência? Nós melhoramos a eficiência lógico, em todo o sistema,
mas muito se preocupa hoje em diminuir o peso do carro. Esse é o ponto. Usando um português bem claro, é diminuir o peso do carro. Então, cada vez mais o núcleo do carro sendo feito em outro tipo de material, bem mais leve. Vão trocar um monte de peça mecânica que também traz peso no carro. Então, primeiro eu preciso diminuir o peso do carro para que ele seja mais eficiente, tá? Para que a bateria dura mais, para eu consigo pegar um trajeto. Imagina que eu vou pegar uma estrada de 300 quilômetros. Será que eu vou ter posto de gasolina? A gente tem. Será que eu vou ter lugares para abastecer nesse trajeto? Então eu preciso ter essa autonomia. E outra parte é a utilização do carro, né? Sabemos que o carro fica mais parado do que andando, exatamente pensando nisso, que é onde nós vamos ter que reabastecer a bateria. Fotovoltaico, sim, respondendo a sua pergunta, existe estudo, sim, para ele trabalhar em paralelo com o sistema básico de carregamento de bateria, que é o tradicional. Tá? Mais alguma? Então, não há mais questões, o pessoal está trocando umas ideias só. Gente, muito obrigada a todos pela vossa participação aqui hoje. Mil desculpas por algumas confusões que houve hoje, não só com a história do áudio aqui do Rogério, mas também eu própria no início, quando estava fazendo aqueles alertas que eu sempre faço, também baralhei um pouquinho ali as coisas, então mil desculpas por isso hoje. Muito obrigada pelo tempo que vocês dedicaram para a gente nessa manhã, que eu sei que não é fácil, com todo o trabalho que todo mundo tem que fazer. Rogério, obrigada também a você por ter preparado essa apresentação para a gente. E se você quiser se despedir, eu depois coloco um vídeo final, que é para a gente se despedir em grande, né? Isso. Pessoal, muito obrigado. Dúvidas, questões, por favor, eu acho que a Ana já deixa aí meu contato aí para vocês, né? Então, por favor, estou à disposição. Lá você tem meu contato, tem meu e-mail, telefone. Peço de novo desculpas, travou geral aqui meu micro, eu tive que desligar. E eu estou até num outro computador aqui da Vanessa para poder dar continuidade. Então, é muito chato isso que aconteceu, mas enfim, numa próxima a gente vai fazer de tudo para que não aconteça novamente. Muito obrigado e vamos finalizar com o vídeo, ok? Um abraço. Putz, ia finalizar o vídeo.